Neste vídeo eu irei explicar como selecionar mais de um capítulo, mais de um livro, quando você vai lançar o seu andamento de leitura bíblica, ou seja, como fazer lançamento de múltiplos capítulos e múltiplos livros simultaneamente, para que não seja necessário marcar um de cada vez manualmente. Se você já leu 10 capítulos, por exemplo, você não precisa selecionar cada capítulo e informar lá, já li esse capítulo, aí vai para o próximo, já li esse 10 vezes. Não. É possível informar que já foram lidos 10 capítulos de uma vez, por exemplo. A mesma coisa para livros. Se você, no início da leitura, por exemplo, você está criando a sua leitura bíblica, se você já leu 5 livros, por exemplo, ou 10 livros, quaisquer livros que seja, qualquer quantidade que seja, você não precisa concluir a leitura individual de cada um desses livros, um de cada vez, porque demora muito, né? Demora muito fazer isso manualmente, um de cada vez, individualmente. Então, o aplicativo suporta informar que já foram lidos mais de um livro em uma única ação. Então, como fazer isso? Estou aqui no aplicativo. Vamos simular que vamos lançar aqui andamento de leitura, clicando no botão de lançamento de leitura. Aqui nós temos Antigo e Novo Testamento, como de costume. Supondo aqui que eu vou fazer um andamento de leitura bíblica no Antigo Testamento, em Gênesis. Nessa situação aqui, eu estou com 2 capítulos já lidos e faltam tem 50 capítulos para ler, né? Faltam 48 no caso de Gênesis. Então, supondo que eu já li 2 capítulos até o momento, eu poderia vir aqui e informar, eu li o capítulo 3 e eu li o capítulo 4. Tá, funciona, mas demora, né? Imagina se eu já li 10 capítulos, eu vou ter que ficar clicando em 10 capítulos aqui. A gente não precisa fazer isso. Para lançar uma leitura de mais de um capítulo ao mesmo tempo, basta vir aqui no menu, no canto superior direito, tem esses 3 pontinhos aqui na vertical. A gente pressiona, vai aparecer o menu, as opções de menu dessa tela. Dentre elas, a gente tem aqui a opção concluir leitura dos capítulos. Então, a gente pressiona essa opção e aqui a tela muda para um modo que a gente pode selecionar os capítulos que a gente deseja marcar como concluídos. Digamos que eu concluí aqui os 5, 6 e o 7. Eu marquei os 5, 6 e 7. E eu venho aqui e pressiono concluir. Ele vai me perguntar, tem certeza que deseja concluir a leitura dos capítulos selecionados? Eu marco que sim, ou que não, se quiser cancelar. Sim. Pronto, está lá. Capítulos 5, 6 e 7 já lidos. Eu poderia também cancelar a leitura ou resetar a leitura múltiplas vezes. Aqui, reiniciar leitura dos capítulos. Essa última opção aqui. Eu pressiono ela. E aqui aparece só os capítulos que já foram concluídos até o momento. Eu venho e posso marcar aqueles que na verdade eu ainda não tinha lido. Talvez reiniciar a leitura deles. Iniciar, confirma. E está aí. Dessa forma a gente consegue tanto concluir quanto reiniciar a leitura de múltiplos capítulos simultaneamente. Exatamente da mesma forma a gente pode marcar que já lemos mais de um livro ao mesmo tempo. Então, voltando aqui no lançamento de leitura, digamos que eu vou aqui para o Novo Testamento, talvez, e eu já terminei de ler Mateus e Marcos. Né? Então, eu poderia vir aqui em Mateus, concluir a leitura do livro, e depois em Marcos também, concluir a leitura do livro. Mas isso é demorado, então a gente não precisa fazer um de cada vez. A gente pode vir aqui na tela do Novo Testamento, por exemplo, ou do Antigo Testamento. Tem esses 3 botõezinhos também de menu lá no canto superior direito, a gente pressiona ele. E aqui aparece a opção concluir leitura dos livros. A gente pressiona ela e aqui novamente muda para uma forma de seleção de itens. Então eu marco aqui Mateus e Marcos e vou concluir. Ele pergunta se eu tenho certeza que desejo concluir a leitura desses livros selecionados. Eu digo que sim. E pronto. Ele concluiu a leitura dos 2 livros que eu selecionei. Posso concluir a leitura de
quantos capítulos eu desejar. Não apenas 2, não apenas 1, pode ser qualquer quantidade. E, novamente, tem também a opção de cancelar a leitura de múltiplos livros, pressionando no menu novamente, reiniciar a leitura dos livros, e aí eu marco aqueles que eu desejo reiniciar ou resetar para voltar para zero novamente a leitura. Pronto, agora só está Mateus como lido. E é isso, é dessa forma que se lança leitura de múltiplos capítulos ou de múltiplos livros simultaneamente no aplicativo Controle de Leitura Bíblica. Obrigado por assistir esse vídeo e por usar o aplicativo. Abraços, Deus abençoe a todos.